Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 13 de março, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 5, versículos 17 ao 30, que diz assim: Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o filho faz também. O Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai, que o enviou. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo: está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo, concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Já deu like, já curtiu, já se inscreveu, já seguiu? Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, o evangelista João, que tem uma teologia profunda, o evangelho fala da relação de Jesus com o Pai. Veja que por várias vezes aqui no Evangelho, Jesus vai chamar Deus de Pai. O que causa uma revolta nos judeus. Por quê? Porque o que significa chamar a Deus de Pai? O que significa? Ora, chamar a Deus de Pai significa dizer que aquele que está chamando é Deus. Como assim, padre? Não entendi nada. Meu povo, filho de Deus é Deus. Se Jesus chama Deus de Pai, é porque ele também é Deus. Filho de Deus é Deus. Mas, padre, e nós? Nós não somos filhos de Deus? Nós somos filhos por adoção. Somos filhos adotivos, como diz São Paulo, Pelo Espírito que habita em nós, nós podemos chamar a Deus de Abá, Pai. Fomos adotados. Ninguém nasce filho de Deus. É uma graça que nos foi concedida no dia do nosso batismo. Por isso o batismo é um novo nascimento. Jesus vai dizer para Nicodemos: quem não nascer do alto não verá o reino de Deus. O batismo é o novo nascimento. Pelo batismo nós nascemos de Deus. Nós nascemos de Deus. Então, nós não nascemos filhos de Deus, nós nos tornamos, somos adotados a partir do dia do nosso batismo. Filhos adotivos, porque o único filho de Deus é Jesus, porque ele é
Deus. E por isso ele tem toda a autoridade de chamar a Deus de seu Pai. O que para os judeus era uma loucura. Era uma blasfêmia. Merecia morrer. É tanto que diz o Evangelho, eles queriam matá-lo. Porque eles vão acusar Jesus, né? Eles vão dizer, além de violar a lei do sábado, ele agora se faz Deus, sendo só um homem. E aí está a nossa fé na pessoa do Verbo encarnado. A nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Veja, a nossa fé cristã católica é justamente esta. E olha que a igreja teve que lutar contra tantas heresias ao longo dos séculos para defender a grande verdade. Jesus, de fato, é o único Filho de Deus. Ou seja, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Não é 50% Deus e 50% homem. Não. Ele é 100% Deus, 100% homem. Deus e homem. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Né? Então veja, é isso que São João quer mostrar. Né? Aquele que os judeus não acreditaram é o Filho de Deus que veio a este mundo. E como nós ouvimos no domingo passado, Deus amou tanto o mundo que enviou seu único Filho, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. E mais na frente, o Evangelho vai dizer, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Meu povo, não tem jeito. Você quer a vida eterna? Você quer ser salvo? Precisa crer e ouvir a palavra de Jesus. Veja, é a palavra de Jesus. É uma coisa que precisa estar cravada na nossa mente, no nosso coração. Nós não podemos nos dizer cristãos e concordarmos que outra pessoa pode salvar. Só quem pode salvar é Jesus. Com todo respeito às outras religiões, mas não é Buda, não é Maomé, não é não sei mais quem. Não, não é Gandhi. Não. Não. É Jesus. É Jesus. O único Salvador. Lá nos Atos dos Apóstolos está escrito, né? Não há outro nome debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Por isso temos que crer nele e acolher a sua palavra, para que assim sejamos salvos. Ainda vai dizer, em verdade vos digo, está chegando a hora e já chegou. Interessante porque na teologia joanina, a escatologia já acontece hoje. É uma escatologia presente. Quem crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Nós também ouvimos isso no Evangelho de domingo passado. Né? Então, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo, concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Né? E, além disso, deu-lhe o poder de julgar. Jesus tem o poder de julgar. Né? É ele o justo juiz. Né? E depois diz assim, não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. João fala a respeito do juízo final, o julgamento final. Haverá a ressurreição dos mortos, como nós professamos a nossa fé, né? Quando rezamos o credo. Creio na ressurreição da carne. Cremos nisso. Os mortos vão ressuscitar. E vão ressuscitar para quê? Para serem julgados. É o julgamento universal. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a condenação eterna. É o que Jesus está falando aqui no Evangelho. Por isso que
Esse tempo da Quaresma nos convida justamente a isto: crer no Filho de Deus e guardar a sua palavra. Peçamos essa graça ao Senhor. Senhor, dai-nos a graça de crer em Jesus, de viver a sua palavra, para que assim sejamos salvos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.